Surgimento do Taylorismo. Taylorismo ele surgiu nos Estados Unidos no século XX durante o desenvolvimento industrial. Ele foi a partir de uma experiência adquirida por Fred Taylor de 1856 a 1915, com o trabalho nas máquinas que consagrou como o pai da administração científica. Propôs a técnica de fazer uma junção entre a máquina e o homem para extrair o melhor dos dois. O ambiente de trabalho era desorganizado e Taylor tenta melhorar e dividir as tarefas, tendo cada um participando do processo de produção. Antes, um funcionário era responsável por fazer todo o processo produtivo do início até o fim. Agora, cada pessoa é responsável e especializada em uma função. O benefício para a empresa seria o trabalhador se especializar em uma função, produzindo mais rápido e barateando o custo. O ponto negativo seria a alienação. O trabalhador não vai mais conhecer todo o processo, ele vai saber apenas sua parte. Ele vai trabalhar anos em uma fábrica sem saber todo o processo e o resultado. O gerente é o único funcionário da fábrica que vai conhecer todo o processo. Ele tem uma função fundamental de fiscalizar. As críticas do Taylorismo. Muita gente não considerou o Taylorismo modelo produtivo, afinal ele foi criado por um estudioso e não foi de fato colocado em prática. Bom, a primeira vez que o Taylorismo vai ser quase colocada por Henry Ford no século XX. Então, vamos dar início aos fatores que deram início, que vieram antes do Fordismo. Primeiramente, a gente tem que falar da primeira Revolução Industrial, que ela ocorreu de 1950 a 1870 na Inglaterra, que foi o processo onde estava ocorrendo a expansão da indústria têxtil e também a automatização do sistema de produção, que foi onde se originou as máquinas a vapor que foram feitas por James Watt. Mas por que disso? Nessa época a Inglaterra ela tinha uma grande matéria-prima, uma grande fonte de matéria-prima, ela tinha também tinha bastante meio de produções, como assim, tinha bastante funcionários, então tinha bastante mão de obra, e também um fator agravante é que eles tinham bastante procura. Então eles tinham que produzir mais e com isso otimizar, fazer uma otimização do sistema que foi surgindo as máquinas a vapor, e também a mão de obra deles era barata, então podia ter uma ampla modificação. E também nesse meio é bom se lembrar sobre Karl Marx, que também teve uma reflexão sobre como as máquinas estavam se desenvolvendo e como elas iam afetar os grupos sociais. E depois disso, a gente pode também falar sobre a segunda Revolução Industrial, que ocorreu de 1870 a 1970, que foi onde já se pode notar a presença do motor de eletricidade, que foi criado por Michael Faraday, que foi o processo em que a gente pode notar também, que foi onde começou a se usar melhor o petróleo. E a entrada dele começou a modificar muitas coisas. Por quê? Porque começou a se ter mais acesso à eletricidade e com isso o motor se tornava algo muito mais simples, porque ele otimizava. Antigamente um moinho que precisava de 10 pessoas a 20, agora precisava de apenas um para poder monitorar ele a partir do motor a eletricidade. E foi um dos fatores também já notados sobre a automação do Fordismo, que teve um início ali em 1946 e que agora em 2018 completa 72 anos de um dos principais fatores do Fordismo ter sido desenvolvido. Agora fiquem com a Anne, que ela vai explicar para vocês como que ele funciona. O Fordismo ele é um sistema de produção e a sua principal característica é a fabricação em massa. O que é a fabricação em massa? É uma estratégia para a empresa produzir o suficiente para ter sempre o produto em estoque. Ele foi criado por Henry Ford e ele projetou um sistema baseado numa linha de montagem para sua fábrica de automóveis, isso em 1914. Ele foi o primeiro a implantar um sistema de produção em série e notou que era muito mais barato e rápido produzir um modelo de automóvel padronizado. Como podemos ver na imagem, o sistema de produção nada mais é que uma esteira rolante que conduzia o produto
e cada funcionário executava uma etapa. Toyotismo. O que é? É um sistema de organização voltada para a produção de mercadorias e foi criado no Japão por Taishion entre a década de 1960. E ele acabou se espalhando em várias regiões do mundo. Boa tarde. Então, o toyotismo tem como principais características a mão de obra multifuncional e bem qualificada, com a concentração da profissionalidade dos trabalhadores, o sistema flexível de mecanização, que possibilita mais velocidade na produção, o uso de controle visual, a implantação do sistema de qualidade, o que traz um melhor posicionamento para os trabalhadores na empresa, o sistema just-in-time e o uso de pesquisas de mercado. Então, o just-in-time foi criado pelos engenheiros da Toyota, que eles flexibilizaram totalmente a produção, fabricando e estocando apenas o necessário. O sistema de cronometragem ficou conhecido como just-in-time, que significa no tempo certo.